23. Eu amo esse salmo. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Eu vou ler que os irmãos não conhecem, os irmãos conhecem. Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz, em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Aleluia! Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia! A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia! Aleluia. Oh, glória! Salmo 23. A Bíblia, ela é tão linda, tão maravilhosa, que a Bíblia foi juntar esse salmo, esse inário do povo de Israel, lá de Moisés, lá. Eu acho lindo que foi juntar vários cantores e vários compositores, foi juntar ali, até Moisés faz parte. Olha, para a gente ler salmo, nós estamos esquecendo lá de Moisés, nós ficamos esquecendo lá do começo da Bíblia de Gênesis, esquece que quando lê salmo, esquece lá de Êxodo lá, mas sabemos que salmo, o Salmo 23, ele já faz parte já com Moisés lá no começo da Bíblia, lá, nós ficamos lá bem longe. E eu acho tão interessante que o Davi, lá em Samuel, em Crônicas, ele estava passando por um processo tremendo com Saul. E tinha as mulheres que estavam ali falando assim: Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. Aí começou a Saul, no seu coração, uma inveja cresceu muito grande contra esse salmista, esse hino tão lindo, esse inário tão maravilhoso do povo lá de Israel. E quando Saul começou a ver que as mulheres começou a elogiar mais a Davi, e Davi mesmo ali tentando matar ele com uma flecha, jogando contra Davi, e mesmo que Saul ainda colocando ele na frente da guerra, não, vamos acabar com ele, mas quando ele ia, ele vencia, ele guerreava e ganhava, e Deus sendo com Davi, e Davi tão pequenininho, no meio dos seus irmãos, que vocês conhecem, e Davi tomando conta de um pouquinho de ovelha, e tinha um aprisco, e ele estava tomando conta de um pouquinho de ovelha, e os seus irmãos, estava todo mundo lá. Jessé fala: leva aqui para seus irmãos um alimento. Ele vai até os seus irmãos levar alimento. Um dos seus irmãos olha para ele: com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Vamos falar de umas poucas ovelhas, entrando aqui no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso aí Davi, ele falava porque ele não conhecia um celular bom, porque Davi não conhecia uma casa que você tem, porque Davi falou porque ele não sabia esse carro que você tem, porque se Davi soubesse aonde você mora, o que você tem, o que você possui, eu tenho certeza que ele ia mudar essas palavras, viu? Mas só que Davi, ele não sabia o prédio, ele não sabia o Carrefour, ele não sabia o cartão de crédito, o cartão de débito. Então Davi não sabia essa roupa, esse tênis de marca, esse Mizuno, esse Nike. Se Davi só conhecesse o Aces, conhecesse o Mizuno, conhecesse aí a nota de R$200, né? Se ele conhecesse a nota de R$200, Davi não ia falar assim: o Senhor, meu pastor, de nada me faltará. Porque Davi estava no deserto, irmão. Davi estava no deserto quando ele falou esse versículo. Davi estava no deserto quando ele falou esse versículo.
Olhe bem que interessante. Nós já vamos voltar para isso onde eu parei aí. Vou colocar uma vírgula, nós já voltamos aí. Mas eu acho tremendo que quando ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nós pensamos assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas aí você chega em casa, faltou o alho para me cozinhar o arroz. E nada me faltará. Que negócio é esse, Jesus? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas faltou o feijão, eu vou comer somente o arroz, porque faltou o feijão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas eu só tenho esse sapato para ir para a igreja, andar na rua. E o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas está faltando outro sapato. 2 vezes. Mas escute aí. Aleluia. Que coisa tremenda. Mas para o povo lá da época, em hebraico, fala assim, ó: o Senhor é o meu pastor e de nada Tem falta. tenho falta. As irmãs que estão na consagração ouviram, aprendeu rapidinho. Aleluia. De nada eu tenho Falta. Tá vendo que coisa? Não, de nada eu tenho falta. O que ele quis dizer? Eu não sinto falta de nada, eu tenho Deus. Está faltando feijão, mas eu tenho Deus, e nada eu tenho falta, porque Ele está suprindo o meu feijão. De nada eu tenho falta, está faltando outro sapato, mas Ele está suprindo o outro sapato. Está faltando uma blusa, mas Ele está suprindo a minha outra blusa. Ele está suprindo o meu outro carro, Ele está suprindo o meu carro, Ele está suprindo a minha bicicleta, Ele está suprindo aquele amigo que não quer ser meu amigo, Ele está suprindo aquela escola que está sendo ruim para mim, Ele está suprindo aquela pessoa que não consegue fazer o bem para mim, porque de nada eu tenho falta, porque Jesus Ele me completa naquilo que está me faltando. Aleluia! Glória! O Senhor me completa naquilo que está me faltando. Então de nada eu tenho falta. Aprendeu? Vamos seguir em frente. Tem horas que o Senhor coloca uma dor no nosso corpo, porque Ele sabe que eu sou muito acelerado e voo bastante. Aí Ele fala assim: então calma aí, eu coloco uma dor no seu estômago, porque você não consegue correr. Aí você vai conseguir pregar paradinho, quietinho. Fala: tá bom, Senhor, para quietinho. Aí Ele falou assim: eu só te curo depois que terminar de pregar. Tá bom, tá bem. Tá bom, porque aí eu não vou correr daqui da palavra, né? Porque eu acredito assim, de nada eu tenho falta, Ele vai suprir até a dor que eu sinto assim. Está entendendo não? De nada eu tenho falta. Então você não vai murmurar mais, né, pelo Senhor. Você vai murmurar por causa do Senhor, meu pastor, diz: ah, mas Senhor, está faltando a minha vida assim. No Salmo 23, Senhor diz assim, que de nada me faltará. Não é assim? De nada eu tenho falta, meu irmão. O Senhor supre aquela aflição, aquela angústia, aquela depressão, aquele mal que vem sobre a tua vida. O inimigo vem soprando o teu ouvido, mas o Senhor, você fala: de nada eu tenho falta, porque o Espírito do Senhor está sobre a minha vida. Amém? Daqui a pouco eu vou chegar numa parte aí que o pastor vai gostar muito. Parece que eu combinei com ele, né? Mas não é combinado não, viu? Aleluia. Vamos em frente. Olhando, irmão, para o aprisco. Quando Davi estava na época dentro de um aprisco, quando Davi estava com aquelas poucas ovelhas no aprisco, coloca um desenho no aprisco aí. Cadê o João? Coloca o aprisco aí. E quando estava as ovelhas dentro do aprisco, o aprisco, enquanto ele vai colocando, o aprisco era montado em pedra. Vai lá, o pastor pega uma pedrinha, coloca uma pedrinha. Vai lá, pega outra pedrinha maiorzinha, coloca ali. Vai lá, pega outra pedrinha, vai colocando ali outra pedrinha. E são várias pedras montando em cima da outra para fazer um muro, para fazer, ó, as pedrinhas. E lá dentro tem o que lá dentro do aprisco? As ovelhas. Quem está na porta? O pastor. Em cima das pedras tem espinho. Está lá em João 10. Se vocês observar que 10 versículo 9, eu sou a porta. Onde vem o 7? Tomou, pois Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então aqui está um homem, mas está mostrando que Jesus é a porta da ovelha. E nós estamos dentro do aprisco. E o inimigo, ele vem para pular, ele vem para roubar. Pode ver que ele está dizendo lá: o que pula, ele veio. Está escrito o que na palavra do Senhor? Ele é o que? Mercenário. Ele é ladrão.
ele vem para roubar, ele vem para prejudicar. Mas por que os espinhos? Porque os espinhos, na hora que ele vira, se fura e ele volta. Mas o Senhor, ele está guardando as suas ovelhas dentro do aprisco, e ele está na porta, porque as ovelhas não pulam. As ovelhas não pulam o muro, não pulam o aprisco, ela entra pela porta. Isso é a única porta. É a mesma coisa do tabernáculo, única porta. Que dizia Jesus: eu sou a porta. E para você entrar dentro do aprisco, tem que passar pela porta. E Cristo é a porta. Você não entra junto com as suas ovelhas se não passar pela porta. E Jesus é a porta para mim e a porta para você. Você só entra junto com as outras ovelhas se passar pela porta, que é Jesus Cristo. Para aquele tempo já tinha um aprisco, e Jesus começou a usar o aprisco do tempo de Davi, do tempo de Moisés, e mostrando aqui para os irmãos entenderem. E quando Davi chegava diante do aprisco, ele contava uma, duas, começava a contar Margarete, o João, Lourenço, a irmã Jabile, a irmã, meu Deus do céu, Renata, não, a irmã ali, meu Deus, me ajuda ali, Vera. Aí chegava, aí estava aqui o evangelista Evandro. Aí o pastor vai contando aqui, tá, o pastor aqui é Jesus contando, já não é o pastor, já é o pastor Jesus contando, não sou eu não. Aí está contando, está aqui o pastor Evandro, Alexandre Jorge, né? Aleluia. Está aqui a Priscila, e vai contando as crianças, vai contando. Aí quando sai do aprisco, ele vai caminhando para levar um pasto verdejante. Quando tira do aprisco, ele tem uma caminhada para levar para um pasto verdejante. O pastor vai na frente, as ovelhas seguem o seu pastor, e aonde o seu pastor vai, ela conhece a voz do seu pastor. O pastor vai caminhando, as ovelhas vai andando atrás uma da outra, vai andando atrás uma da outra. Mas quando está indo para o pasto verdejante, daqui a pouco nós já falamos do pasto verdejante, quando vai indo atrás da outra, só que tem uma, irmão, no meio daquelas ovelhas, que ela pega e some, e sai no meio das outras, que é rebelde. Ela sai no meio das ovelhas, e ela vai se escondendo, e ela se esconde. Aí daqui a pouco ela aparece, aí o pastor vai lá, opa, ela voltou de novo, cheia de carrapicho. Ela veio e trouxe um monte de carrapicho dela. Aí ela bate na outra ovelha, passou o carrapicho dela, espinho dela para essa. Aí ela passa, desce mais um pouquinho, e quando ela desce mais um pouquinho, ela saiu fora do aprisco, ela deu uma volta no mundo. Aí ela bate na outra ovelha, bate espinho na outra ovelha, ela começa a andar mais um pouquinho, e depois ela bate na outra ovelha e passa um pouquinho de espinho. Aí o pastor desce, aí o pastor começa a vir, opa, eu preciso tirar os espinhos desta ovelha primeiro, para poder não ficar prejudicando as outras. Dá trabalho de limpar essa, dá trabalho de limpar aquela, dá trabalho de limpar outra, dá trabalho de limpar. Aí ele pega a ovelha, tira todo espinho, cuida dela, coloca de novo juntamente a outras ovelhas. Aí daqui a pouco ele está indo no caminho para levar para o pasto verdejante. Aquela ovelha, mesma ovelha, sai de novo, faz tudo de novo, tudo de novo. Ele vai limpar pela segunda vez, pela terceira vez, vai de novo, acontece de novo, limpa os espinhos de novo, limpa das outras de novo. Mas aí ele pega o cajado na mão, e ele pega o cajado na mão, e ele vai vendo aquela ovelha dispersando das outras. Ele pega o cajado na sua perninha e pá, aí ele bate nela, ela começa, e lá vai a ovelhinha mancando, e a ovelhinha mancando não consegue ir muito longe, e a ovelhinha vai mancando, mas ai que dor, não sei para que fez isso, mas que mancada doída, devia me deixar ir pro mundo, devia me pegar carrapicho, devia fazer as coisas erradas, e lá vai mancando. Ela tenta fugir das outras, mas sente dor e volta. Ela tenta fugir das outras, mas ela sente dor e volta. Ela tenta fugir das outras, mas ela sente dor e volta. Ela tenta fugir das outras, mas ela sente dor e volta. E ela volta de novo juntamente com as outras ovelhas. E lá vai o pastor na frente, cantando, e vai. Quando vai chegando em pasto verdejante, coloca, eu devia ter
colocado. Eu queria mostrar para vocês que é pasto verdejante. Não tem nada a ver o que desenharam na cabeça de vocês. Não tem nada a ver o que plantaram na vida de vocês. Pasto verdejante, naquele tempo que Davi não tinha uma mangueira, não, para ficar molhando o pasto verdejante. Imagine Davi molhando a grama. Davi falava, liga a torneira. Aí Davi falando, liga a torneira aí que eu vou molhar o pasto verdejante. Irmão, o pasto verdejante é um pouquinho de mato aqui, 2 folhas aqui, é um pouquinho de folha na casa da irmã, é um pouquinho de folha na casa do Robson, é um pouquinho de folha lá na casa de Vera, um pouquinho de folha na casa do Lourenço, é um pouquinho de folha na sua casa. Você tem um pasto verdejante, daquela pouca as ovelhas comer, ela cheia assim, você tem pasto verdejante, ela alimenta. Vai na casa da irmã Gil, tem pasto verdejante, toma um pouquinho aqui, toma um pouquinho ali, um pouquinho lá. Quem tem pasto verdejante para dar para a ovelha? Quem tem pasto verdejante para dar para a ovelha? Quem tem pasto verdejante para dar para a ovelha? Aleluia, a palavra de Deus que alimenta, a palavra de Deus que alimenta quem está com fome. O que eu quero dizer, mas pasto verdejante não tem nada a ver com gramado, é uma terra seca, é um pouquinho de folhinha aqui. Aí você olha aquele deserto, aquela poeira, aquele terreno. Aí Davi está no pasto verdejante, olhando um pouquinho de mato aqui e olhando para a terra, olhando para a poeira, e Davi olhando para um pasto verdejante. Irmão, o pasto verdejante é terrível. E as ovelhas estão lá cheias de poeira nas canelas, cheias de poeira nas canelas, caminhando e mastigando uma folhinha aqui. E anda mais um pouquinho, encontrei mais um pouquinho aqui, encontrei mais um pouquinho na casa de fulano. E esse irmão tem glória, aleluia. Vou comer mais um pouquinho aqui, vou comer que essa irmã tem uma palavra do céu, então um pouquinho de pasto verdejante. Essa aqui também tem um louvor abençoado, vou comer um pouquinho de pasto verdejante. Aí a ovelha daqui tem um pouquinho de pasto verdejante. Essa aqui tem uma palavra do céu, vou comer um pouquinho de pasto verdejante. Esse daqui, meu Deus do céu, essa irmã tem uma bênção, meu Deus, eu vou comer um pouquinho de pasto verdejante. Eu vou aqui porque aqui tem coisa do céu. O pasto verdejante não tem nada a ver com o gramado que implantar na nossa cabeça. Não tinha essa água da rua para molhar pasto verdejante, não, meu irmão. Não tinha grama naquele tempo que o caminhão chega truncado, desce aí, vamos plantar grama, vamos molhar o gramado para o pasto ovelha de Davi. Não tinha isso, não. Essa foto que implantaram na minha vida e na sua vida é mentira. É mentira. Pasto verdejante no tempo de Davi era um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. Iam dar quilômetro 3, 4, 6, conforme a necessidade da fome. E a ovelha comia em dias rebeldes que apanhava. E quando chegava perto da água para beber água, você vê a Bíblia que fala águas o quê? Você sabe o que é água tranquila? Água parada, água mansa, não é água agitada, aquelas cachoeiras que caem, a ovelha não bebe água, não. A ovelha olha e tem medo, mas o Senhor tem água tranquila. As pessoas querem dar água de qualquer jeito para você beber. Cristo é água no sedento. Mas quando a pessoa bebe, você vê alguém bebendo água de qualquer jeito, aí você fala assim: opa, isso não é ovelha, não, isso é bode. Que o bode que sai pulando de qualquer jeito, bebe qualquer água, bebe qualquer esgoto, pula aqui, suja aqui e sai pulando e não obedece ninguém. Você pode ver que sai espalhando. Eu já criei bode, pensa numa coisa terrível, irmão. Puxava a corda para cá e puxa para lá, e puxa para cá. Eu segurei 6 bodes numa corda terrível, irmão. E puxa para lá e puxa para cá, uma coisa terrível, puxa ali. E você anda assim, ó. Pastor de bode só anda atravessado, irmão, pronto, torto. Mas eu quero dizer, ovelha não, você vai louvando e ele vai seguindo. 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 Você vai adorando e ele vai seguindo. Ele vai ouvindo a voz do pastor, vai caminhando e vai seguindo. Aleluia! Aleluia! A hora já foi, né? Glória a Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Olha a água tranquila. Eita glória. Eu vou até ouvir aqui a água tranquila. Eu queria mostrar para você o pasto verdejante, irmão, para vocês verem um pouquinho de folha aqui, um pouco lá. Mas agora eu preciso falar uma coisa para vocês. Essa aqui eu não posso perder aqui de falar para vocês antes de ir embora. Escute aqui. Esse aqui é o vale da sombra da morte. Não é isso ainda não. É outro, eu queria mostrar o outro, que é mais aberto. Mas ainda para vocês terem uma noção. Imagine aqui, irmão. Aqui é um vale embaixo. Do lado da Jerusalém e do outro lado da Jericó.
Jerusalém de um lado e Jericó do outro lado. E agora o pastor, ele tem que voltar, e ele tem que passar no vale da sombra da morte. Só que o vale da sombra da morte, embaixo é um vale. Por que vale da sombra da morte? Porque nesse morro tem um caminho. Nesse morro não é esse aí não, é outro desenho. Jericó é Jerusalém. Mas para você irmão ter uma ideia, imagina um morro assim, mais ou menos como se fosse 3 prédios de altura, muito alto, mas não diretamente reto, mas assim caído, assim, que tivesse um caminho. Imagina um caminho nesse morro, que as ovelhas tivessem que passar pelo morro subindo, que lá de cima, se as ovelhas passassem uma do lado da outra, de 3, de 4, uma podia cair. Então tinha uma fila de obediência, e o pastor indo e as ovelhas seguindo. Se elas ultrapassassem e pulassem na frente da outra, se caíssem no vale da sombra da morte, era muito alto, e lá embaixo esperava o que delas? A morte. Vale da sombra da morte. Por isso que é vale da sombra da morte. E o pastor, as ovelhas, porque as ovelhas não tinham medo de seguir o seu pastor, as ovelhas eram muito medrosas, porque ele cantava. No meio da aflição ele cantava. Aleluia. No meio da tristeza ele cantava. No meio da angústia da ovelha ele cantava. No meio do medo da ovelha ele louvava, ele adorava, ele falava alguma coisa, e ali alegrava o coração da ovelha, e a ovelha seguia o seu pastor. Ele ia na frente e as ovelhas iam caminhando, e ali ele passava no vale da sombra da morte. Mas quem quiser sair fora do caminho, no vale da sombra da morte, era o quê? Morte. É muito perigoso. Aonde é que o pastor está passando agora? Se for no vale da sombra da morte, misericórdia. Porque o vale da sombra da morte era um vale, realmente um vale, que eles tinham que passar nos pedregais de pedra, um caminho difícil, um caminho ruim de andar, um caminho tenebroso. E no cajado ele tinha um arco, que é onde ele pegava no pescoço da ovelha e puxava para perto, e ela usava como vara para poder corrigir a ovelha. E na ponta do cajado ele tinha uma lança, não era para servir para as ovelhas, mas se viesse um urso, ele podia livrar ela do mal. Se viesse um leão, ele podia furar o leão. Então no próprio cajado tinha 3 ferramentas. Ela servia para puxar para perto, ela servia para orientar o caminho, e ela servia também para o inimigo também se distanciar também. Então o pastor tem que ter essas 3 ferramentas: puxa para perto do Senhor, coloca no caminho do Senhor. Mas se vir um adversário, Satanás, opa, aqui para você é flecha, é poder de Deus, unção, vai furar você. Se vir, vai ser curado em nome de Jesus, porque nós temos que ter essas 3 ferramentas. Porque aquele arco ali é para poder trazer para perto, está muito longe, vem mais para perto. A vara é para poder corrigir, para matar não, é com correção. É quando vê que ela está para o mundo, para a prostituição, é para o pecado, é para as coisas ruins. Então ela foi uma vez e trouxe alguma coisa que está prejudicando a outra ovelha. Aí pega, tem misericórdia e somente deixa. A outra vez vai deixando, mas tem momento que fala: calma aí, agora eu preciso usar, porque esse cajado não é a minha vontade, não é a força do meu pensamento, não é a força do meu coração, não é o desejo da minha carne, mas é a palavra de Deus que coloca no caminho da verdade. A própria palavra é a própria doutrina, a própria palavra é a própria unção, a própria palavra é a própria força, a própria palavra é a própria visão, a própria palavra é a própria audição, a própria palavra é o próprio caminho, a própria palavra nos leva à vida eterna, a própria palavra te endireita, a própria palavra te levanta, a própria palavra te corrige, a própria palavra traz para o mistério, a própria palavra traz para os dons espirituais, a própria palavra te junta, a tua própria palavra te enche, a própria palavra te levanta, a própria palavra te alimenta, a própria palavra te dá vontade de adorar e de servir a Ele. Aleluia. Vou falar só mais essa, tá bom? Para nós fecharmos aqui. Vocês já ouviram falar muito do óleo, né? Aleluia. Não é essa daqui ainda não, mas depois eu vou achar ela, eu vou procurar ela e vou mostrar para vocês como que é. Vocês veem realmente as ovelhinhas andando. Mas então, deu para os irmãos entenderem
Mas eu quero dizer para você, irmão, o óleo sobre a cabeça, para o tempo de Davi tem um significado, e para o tempo de Jesus tem outro significado. O óleo, para o tempo de Davi, o óleo significa para ovelha em si própria, colocando sobre ela para poder as moscas nos seus olhos. Para o tempo de Jesus, ela servia porque o povo não tomava banho todos os dias. Ela servia para aquele visitante, era uma hospitalidade para aquele que vinha, colocava sobre ele, para aquele que vinha com mau cheiro, porque eles não tinham esse perfume que você tem, ele não tinha esse desodorante que você tem, ele não tinha shampoo que você tem, então eles não tomavam banho todo dia. Então eles vinham, era necessário um óleo, um cheiro. Você pode ver que aquela prostituta, aquela mulher pecadora que estava nos pés de Jesus, você pode ver que Jesus pega e olha para Simão Pedro e fala assim: está vendo você, Pedro? Você não lavou os meus pés, essa mulher tem lavado com lágrimas. Você não tem secado meus pés, essa mulher tem secado com teus cabelos. E no próprio versículo fala que esta mulher tem lavado os meus pés, tem passado um cheiro suave, um óleo, um cheiro aromático nos meus pés. Está dentro do versículo bíblico. Você vê que o próprio no tempo de Jesus era usado um óleo para o tempo daquele povo, era preciso usar aquele óleo, porque eles cheiravam mal, tinham um cheiro mal. E para o tempo da ovelha, no tempo de Davi, era usado o óleo para quê? Colocar na cabeça da ovelha, porque as moscas eram terríveis, as moscas já não tinham o que comer, não tinha uma goiabada que você tem, né? Não tinha esse açúcar que você tem, então as moscas sentiam mais fome ainda. Aonde tinha alguma coisa para comer, ela ia perturbar os olhos da ovelha, e as moscas estavam no olho da ovelha, e aonde tinha um azeite, as moscas distanciavam, e aonde as ovelhas tinha aquela mosca, ela batia a cabeça contra a outra e ela se feria a uma outra. Então o Senhor está colocando óleo sobre a minha cabeça e a sua cabeça, para que esta mosca não venha perturbar a minha mente, para que esta mosca não venha perturbar a tua mente. Este óleo vem estar sobre a minha vida, para que nós não venhamos cheirar o cheiro do mundo, para que nós não venhamos ter contaminado com o pecado do mundo, porque é o mesmo pecado que contamina. O cheiro do mundo é diferente. Você não cheira mais que aquilo que você cheirava quando você andava no bar, quando você andava na prostituição, quando você andava nas drogas. Você tinha um cheiro. Jesus te mudou o teu cheiro. Lembra qual que era o teu cheiro? O teu cheiro era ruim, mas Deus te deu um novo cheiro. Deus te colocou um perfume, e o perfume do Espírito Santo, que é o azeite vivo descido do céu. A minha vida, a tua vida é tomado pela presença do Espírito Santo. Quem está tomado pela presença do Espírito Santo? Quem está tomado pelo poder da palavra? Quem está tomado pelo céu? Quem está tomado pela glória? Quem está tomado pela